Bem, meus queridos, estamos de volta, conforme fazemos dominicalmente. Estamos aqui para tecer comentários sobre as nossas lições bíblicas da Escola Dominical. Mas antes, queremos nos apresentar. Eu sou o pastor Lourildo Costa. Nós pertencemos à Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Temos nossas igrejas na Itália e exatamente na cidade de Milano, Bollate, nós temos ali a nossa sede internacional. A nossa convenção, a COIMEP, está situada ali na Itália. Também Portugal, Espanha, Suíça. E aqui no Brasil, a nossa sede está a rua Rubens Simões, número 304, bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Também temos outros endereços, que são os seguintes: no município de Coatis, no centro, bairro Piloto, rua 1, número 116. Também Porto Real, município do estado do Rio de Janeiro, bairro Freitas Soares, rua 9, número 164. No município de Pinheiral, quilômetro 5, também estado do Rio de Janeiro, rua Benjamin Constant, número 3907. Município de Barra Mansa, bairro Mangueira, rua Manuel Martins, número 35. Também Valença, município de Valença, estado do Rio de Janeiro, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, rua Rodovia, número 20.934. Conforme dissemos, nossa sede, rua Rubens Simões, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Ainda Barra Mansa, bairro Vista Alegre, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288, Vista Alegre, Barra Mansa, município do estado do Rio de Janeiro, município de Barra Mansa. E ainda Volta Redonda, bairro de Santa Cruz, município de Volta Redonda, Avenida Ex-Combatentes, número 694. Mato Grosso do Sul, temos em Mato Grosso do Sul nossa igreja no município de Itaquiraí, rua Getúlio Vargas, no centro, número 429. Também temos Santa Catarina, município de Forquilinha, Paraná, município de Amaporã. E estendemos nossos trabalhos com apoio missionário na África e na Índia. Meus queridos, temos também nossa Revista do Obreiro. É uma revista semestral, R$ 25. Nós temos aqui por temática a excelência da unidade. São matérias, comentários, entrevistas, estudos bíblicos, todos eles elaborados pelos nossos pastores de nossas igrejas locais aqui no Brasil e também na Europa. Já implementado o nosso curso teológico, Instituto Bíblico Missione Europa. Estamos com a nossa primeira disciplina neste bimestre, estamos estudando bibliologia. Os nossos cursos são presenciais e temos 3 polos, apenas R$ 60 a mensalidade. E temos o polo aqui em Santo Agostinho, a nossa sede, temos o polo 2 no município de Barra Mansa, em Vista Alegre, e município de Porto Real, bairro Freitas Soares. São 3 polos presenciais e nós temos aqui o nosso curso básico de teologia. Ao final de 12 meses, os alunos receberão um certificado de curso teológico, conclusão do curso básico em teologia. E prosseguindo mais 12 disciplinas, no total de 18, e então nós forneceremos o certificado de curso médio em teologia. O nosso lançamento, Pneumatologia, é um estudo sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. São 160 páginas
é um livro que foi impresso pela Líteres Editora. No site da Líteres Editora vocês poderão encontrá-lo ou em qualquer um dos endereços de nossas igrejas. R$50. E também o nosso último lançamento, um livro bastante interessante. Aqui nós tecemos comentário como o paganismo perpetuou-se com a religiosidade desde a antiga Babilônia, a partir de Nimrod, que foi bisneto de Noé, do patriarca Noé. O etnicismo babilônico, ontem e hoje. R$50. Líteres Editora, 184 páginas de matérias interessantes que tecem comentários de como surgiu o paganismo através da religiosidade. Lição número 5. Este é o nosso manual, Ebenezer Dominical. Estamos neste trimestre estudando sobre as epístolas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, as epístolas elaboradas pelo apóstolo Paulo, as primeira e 2ª epístolas do apóstolo Paulo. E nesta lição, 4 de maio, estaremos estudando sobre o poder do Evangelho e a dos Tessalonicenses. A igreja em Tessalônica é uma igreja padrão, é uma igreja que serve de paradigma para as nossas igrejas contemporâneas. E estamos estudando sobre os crentes convertidos ao cristianismo na época de Paulo. Paulo, pregando por 3 sábados, ele deixou lá uma igreja bem estruturada e para lá enviou o seu discípulo Timóteo. Então o texto áureo está no capítulo 1, versículo 5, em 1 Tessalonicenses. Paulo assim se expressou: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas em poder e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Verdade aplicada. O nosso comentarista o pastor Emerson Tiago de Souza, pastor da nossa igreja na cidade de Mira, em Portugal. E o pastor Emerson comenta assim: a imitação é um conceito que transcende gerações e culturas. No âmbito cristão, ele se eleva como um princípio vital do discipulado, no qual o aprendiz é chamado a moldar sua vida conforme os ensinamentos e o exemplo do seu mestre. E os objetivos elencados pelo pastor Emerson para esta lição são os seguintes: demonstrar o Evangelho como poder de Deus, descrever sobre a função do Espírito Santo na transformação do ser humano e evidenciar a visível transformação dos tessalonicenses convertidos a Cristo. Os nossos textos de referência encontram-se na Epístola 2 Tessalonicenses, Epístola de Paulo, capítulo 2, versículos 13 a 17. Paulo assim deixou registrado: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. E na introdução, o nosso comentarista assim se expressou: os tessalonicenses
se tornaram prova viva desse poder. Antes viviam em idolatria, mas ao ouvirem e receberem o Evangelho, suas vidas foram radicalmente transformadas. O impacto não apenas trouxe paz e esperança, mas também gerou uma fé que se espalhou por toda a região, servindo de testemunho poderoso para outros. E no tópico 1, temos por título o Evangelho como poder de Deus. Paulo lembrou aos Tessalonicenses que o Evangelho chegou a eles, que o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. O Evangelho não é apenas uma mensagem, é a manifestação viva e eficaz do poder de Deus para salvar e transformar vidas. Ao pregar o Evangelho, Paulo não dependia de eloquência ou habilidades humanas, mas do agir sobrenatural de Deus que alcança o coração humano. E o título do subtópico 1.1: o Evangelho como poder que transforma. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque ele não apenas informa, mas também transforma. Sua ação não se limita ao campo intelectual, mas opera na área espiritual, onde é feita a regeneração e o nascimento de uma nova vida. A mensagem de Cristo não está restrita à redenção inicial. Ela também traz transformação progressiva para a santificação do crente. E no tópico 1.2, temos por título o papel do Espírito Santo na conversão. A obra do Espírito Santo foi essencial para a conversão dos Tessalonicenses. Ela não apenas iluminou suas mentes para compreenderem o Evangelho, mas também convenceu seus corações a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Essa obra não foi superficial, mas produziu um arrependimento genuíno e uma fé verdadeira em Cristo. Observe que o Espírito Santo não apenas acompanha a pregação do Evangelho, mas também é o agente principal na transformação do pecador. Ele é responsável pela nova vida que surge naqueles que creem, operando tanto o desejo quanto a capacidade de obedecer a Deus. E no subtópico 1.3, o poder do Espírito Santo traz vida nova. Sem a atuação do Espírito Santo, o Evangelho seria apenas uma mensagem vazia. Porém, quando acompanhado por seu poder, torna-se ferramenta de Deus para trazer vida nova. Assim, os Tessalonicenses experimentaram uma mudança de coração e de comportamento, evidência clara da obra divina. Tópico número 2. A coragem de Paulo ao pregar o Evangelho em Tessalônica. Mesmo enfrentando forte oposição, Paulo pregou o Evangelho com coragem e convicção. Ele sabia que a mensagem que anunciava não era baseada em opiniões humanas, mas na verdade eterna de Deus. Essa certeza o impulsionou a continuar proclamando o Evangelho, mesmo diante de perseguições. Paulo tinha confiança no poder do Evangelho,
porque sabia que seu sucesso não dependia de suas habilidades pessoais, mas da sua intervenção divina. Essa confiança permitiu que ele enfrentasse qualquer obstáculo, certo de que Deus estava operando por meio deles. E no subtópico 2.1, o Evangelho como mensagem de transformação completa. O Evangelho não se limita a salvar o pecador do inferno, ele também transforma toda a vida do crente. Para os Tessalonicenses, isso significou abandonar suas antigas práticas idólatras e adotar os valores do reino de Deus. Essa transformação não é apenas externa, mas inclui uma mudança profunda no caráter e no estilo de vida. O teólogo John Stott explica que o Evangelho é poder que santifica, moldando o crente à imagem de Cristo. Ele destaca que a verdadeira conversão não é apenas mudança de crença, mas um processo de transformação que afeta todas as áreas da vida. Subtópico 2.2. A transformação visível dos Tessalonicenses. Uma das maiores provas do poder do Evangelho foi a transformação visível na vida dos Tessalonicenses. Eles deixaram a idolatria e passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Essa mudança foi percebida por todos ao seu redor, tornando-se um testemunho poderoso da eficácia da mensagem de Cristo. Subtópico 2.3. O testemunho como evidência de transformação. O testemunho de vida dos crentes era a evidência mais concreta de que o Evangelho tinha o poder de transformar não apenas indivíduos, mas também comunidades inteiras. Esse testemunho trouxe esperança e inspiração para outros, e incentivando-os a buscar o mesmo Deus que operava tamanha transformação. E o título do tópico número 3, a influência do testemunho para o crescimento da igreja. O testemunho dos Tessalonicenses não apenas inspirou outros crentes, mas também atraiu novos convertidos para Cristo. Sua fé viva e sincera tornou-se um exemplo a ser seguido por outras igrejas. Eles demonstraram que uma vida transformada é o meio mais eficaz de propagar o Evangelho. O testemunho dos primeiros cristãos era um dos meios mais poderosos de evangelização. Suas vidas refletiam a mensagem que pregavam, provando que o Evangelho não era apenas palavras, mas uma realidade que mudava vidas. E o subtópico 3.1 tem por temática a necessidade de uma vida transformada pelo Evangelho. A igreja de hoje enfrenta o desafio de exibir o poder transformador do Evangelho por meio de vidas santas e comprometidas. Assim como os Tessalonicenses, os crentes devem ser exemplos vivos da graça de Deus, mostrando ao mundo que o Evangelho é a solução para os dilemas humanos. E no subtópico 3.2 temos por título o papel do Espírito Santo na vida dos crentes hoje. Assim como na época dos Tessalonicenses, o Espírito Santo continua sendo essencial para a vida cristã contemporânea. Ele é quem capacita o crente a viver em santidade,
vencer o pecado e ser um testemunho eficaz do Evangelho. Kinner enfatiza que o Espírito não apenas inicia a obra de salvação, mas também sustenta e fortalece os crentes, dando-lhes coragem e poder para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. E no subtópico número 3.3, já encerrando aqui os nossos estudos. O título é Viver com convicção em meio à oposição. Assim escreveu o comentarista. Em um mundo que muitas vezes rejeita os valores cristãos, a igreja é chamada a proclamar a mensagem de Cristo com coragem e verdade. Este testemunho exige uma fé firme e uma dependência constante do poder de Deus. John Stott afirmou que, para enfrentar os desafios de uma sociedade secular, os crentes devem demonstrar a relevância e a verdade do Evangelho, não apenas em palavras, mas também em atitudes e estilo de vida. E conclusão: o Evangelho de Cristo é o poder de Deus com capacidade para transformar, libertar, curar e salvar todas as pessoas que a Ele buscarem de coração. A Bíblia Sagrada registra, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que nele creem. Somente o Evangelho de Cristo tem poder para converter o mais miserável pecador em todas as áreas da vida, inclusive em relação ao tempo. E assim, queridos, nós concluímos o estudo de mais uma de nossas lições bíblicas, lições da escola dominical. Neste trimestre, estamos estudando primeira e segunda epístola aos Tessalonicenses, epístolas elaboradas pelo apóstolo Paulo. E Ebenezer Dominical é o nosso manual de estudo. E no próximo domingo, se Deus disser que sim, nós aqui retornaremos com a lição número 6 e o título será A Vinda de Cristo e a Esperança do Cristão. Muito pouco se fala sobre esta promessa, esse grande dia quando Cristo aparecer nas nuvens dos céus para arrebatar aqueles que o receberam como Salvador. E então, na próxima semana, nós aqui retornaremos com o estudo de mais uma de nossas lições. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Muito obrigado.